Olá, turma! O assunto de hoje é transformações físicas dos materiais. Esse assunto está na página 16 do livro. Então, pause o vídeo aqui agora e busque o livro se você ainda não tiver com ele em mãos, tá ok? Para que você possa acompanhar corretamente tudo que está lá, que também vai estar representado aqui nas imagens, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente eu quero explicar para vocês o que é matéria. A gente já discutiu isso na sala e vocês também já aprenderam isso nas séries anteriores, tá? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E o que vem a ser corpo? Corpo é uma parte limitada da matéria, que foi feito ali no sentido de melhorar, ou seja, manusear essa matéria. De como a gente utiliza geralmente o ferro. Nós utilizamos o ferro em forma de barra, geralmente utilizado na construção de casas e edifícios. Então, o corpo, ele é uma parte, ele é constituído da matéria, tá? Então eu preciso do trabalho do ferro, mas de que forma eu vou trabalhar esse ferro, com esse ferro? Então eu tenho que transformar ele em um corpo que possa facilitar o seu manuseio na confecção de outras coisas, na construção de uma casa, como eu falei, e dentre outras formas que pode ser utilizado. Aqui nós temos outros exemplos, como por exemplo, nós temos o granito, o ouro e a borracha. Mas antes de chegar nos exemplos, vamos falar aqui um pouquinho. Ó. Como vocês estão vendo lá em cima, corpo é uma porção limitada da matéria. E o que vem a ser objeto? Mais um elemento aqui. A gente viu matéria, nós estamos vendo o corpo, agora o objeto. Então, objeto é quando um corpo é produzido para uma determinada função. Um utensílio, né, para ter uma função, uma utilidade. No primeiro exemplo, nós temos o granito, que é uma rocha, assim como ele é encontrado na natureza. É encontrado montanhas e rochas de granitos. E aí ele é extraído dali em pedaços que possibilitem o seu manuseio na produção de utensílios, como uma pia. Então esses pedaços são o corpo. Tá? Não sei se vocês já viram o tamanho que vem das pedras de granito, é um tamanho grande, uns 2 metros e pouco, porque ele não pode ser tão grande, mais do que isso que fica muito pesado. Então esses corpos de granitos dali, eles produzem os utensílios, como pia, balcão, até pisos. Olha o segundo exemplo do ouro, assim como ele é encontrado na natureza. Dali é confeccionado a barra, ou seja, o corpo, né, daquela matéria, o ouro. A matéria ouro é a essência, ou seja, da forma que é encontrado, é identificado. De que é essa barra? De ouro. Então a barra é o corpo que foi feito da matéria ouro. E dessa barra você pode transformar em diversos objetos, como brincos, anéis, dentre outras coisas. E o terceiro exemplo é a borracha, que vem da seringueira, onde é extraído a seiva dessa árvore, passa por um processo e transforma-se em uma borracha. Essa borracha ela depois pode ser transformada em diversos utensílios, como pneus, solas de calçado, a borrachinha que vocês usam para apagar no caderno, entre outras coisas. Ok? Aqui, pessoal, está na página 16. Nesse quadro, vocês poderão ver uma comparação entre as características de cada estado físico da matéria. Quais são os estados físicos da matéria? Nós temos o sólido, o líquido e o vapor ou gás. Lembra da aula anterior, tá? Então, o sólido. Como o sólido se apresenta? Na sua quantidade e o espaço que ele ocupa? Definida. O que quer dizer isso, professor? Veja só, o exemplo que eu geralmente uso na sala é aquele apagador, né, que a gente usa para apagar o quadro. Ele é sólido. Ele é exemplo de uma matéria sólida. O apagador, a quantidade de espaço que ele está ocupando dentro da minha bolsa, da minha mochila, o espaço que ele está ocupando em cima da mesa, não é definido? Não é a mesma quantidade de espaço? Por quê? Porque ele não muda de tamanho independente de onde ele esteja, ele continua do mesmo tamanho, seja ele guardado dentro da bolsa ou em cima da mesa, tá? Então, um material sólido, ele sempre tem a mesma quantidade e ocupa o mesmo espaço. E a sua forma? Também é a mesma. É definida. Definida quer dizer, gente, já está definido, é constante. É a mesma forma. O apagador não muda de formato. Ele sempre, depois que ele foi confeccionado, até hoje ele é a mesma coisa, do mesmo tamanho, da mesma forma, ok? E a matéria no estado líquido? Qual a quantidade de espaço que ocupa? Também é definida, tá? Olha o exemplo aqui embaixo. Nós temos aqui 1 litro de um líquido, 1 litro. Vamos dizer que seja uma água ou suco, né? Porque está colorido. Então, 1 litro de suco. Eu já estou definindo 1 litro. Eu já defini essa quantidade. A quantidade é possível ser medida. A gente consegue medir a quantidade de um líquido.
Tá? Quantos litros pega num tanque, em uma piscina, em um balde? A gente sabe, a gente define a quantidade de um líquido. Então, a quantidade de espaço que ele ocupa é definido. Eu tenho uma garrafa com a capacidade de 1 litro, então eu sei que vai caber 1 litro nessa garrafa. Então, é definida a sua quantidade e o espaço que ela vai ocupar. A matéria no estado líquido. E a sua forma? Aí já muda, né? Ela já não é mais constante, ela já não é mais definida, ou seja, vai depender de quê? Do recipiente da qual está sendo colocado a substância líquida. Como, por exemplo, aqui a garrafa, ela é cilíndrica, então o líquido que está ocupando a garrafa vai acompanhar o seu formato, ou seja, a sua forma, a forma da garrafa. Então, a forma do material líquido não é definida, ou seja, não tem como definir, porque o líquido vai depender de onde ele estiver sendo colocado. Como na segunda figura, a mesma quantidade de líquido é colocada em uma jarra que é redonda, que é oval ao mesmo tempo e redonda, né? Então, o líquido acompanhou essa mesma forma dessa jarra. Se eu colocar esse líquido em outro recipiente triangular, ele não vai ficar também na forma triangular do recipiente? Então, uma matéria no estado líquido não pode ser definido a sua forma, porque vai depender do recipiente da qual ele está sendo colocado. Entendido? E uma matéria no estado vapor ou gás, tem como eu definir a quantidade de espaço que ele ocupa? Não. O exemplo que eu dei até isso na sala foi de um perfume. Você abre um perfume muito forte, muito cheiroso, vamos dizer assim, é possível que todos na sala sintam o cheiro, né? Porque ele espalha, ele se expande rapidamente no espaço ali da sala. E também até fora, né? Vai depender muito se tiver abertura na sala, a porta estiver aberta, circula vento, e esse cheiro do perfume vai sair, vai se expandir. E tem como você ver a forma do gás? Em que forma ele está? Não tem. Porque ele vai ocupar vários espaços. E os espaços podem ser de várias formas. Então é indefinido. A gente não consegue definir a forma de uma matéria no estado de gás. Você enche um balão. Que forma que fica o balão? Depende do balão. Um balão pode ser redondo. Quando você encher um balão, você está fazendo a forma que aquele balão foi construído. Se tiver um balão no formato de letras, como aqueles que a gente compra para enfeitar festas, então você enche aquele balão na forma de uma letra, vai ficar na forma de uma letra. Então a forma do gás ele vai também acompanhar o recipiente da qual ele está fazendo parte, ok? E aqui o exemplo do gelo. O gelo, por exemplo, é uma matéria, que é a água, que ele pode mudar de estados entre sólido, líquido e gasoso, ou vapor, né? Que na verdade não é gasoso. A água ela evapora, então ela se torna vapor, não é gás, vapor. Então, a água está no estado sólido. Mas como que ela ficou sólida? Por quê? Porque ela foi definida, no estado sólido, ela foi definida na forma que foi colocada. Geralmente foi colocada naqueles cubinhos, né, naquelas bandejas quadriculadas. Então ficou no formato quadrado. Por quê? Porque a água agora está no estado sólido. Então a forma ficou definida, de acordo com a vasilha que ela foi colocada lá para congelar. Ok? Se ela derrete, ela vai acompanhar a forma do recipiente na onde ela estiver derretendo, não é assim? Pois bem, então vocês percebam que as características dos materiais, de acordo com seu estado, muda, dependendo aqui da forma, né, e a quantidade. Então a quantidade do líquido vai ser a mesma. Se eu pegar um copo de água e congelar, e depois derreter esse copo congelado, esse copo que se tornou gelo, ele vai voltar a ser a mesma quantidade do líquido. Tá certo? Beleza, então, vamos lá. Bom, transformações da matéria. Transformações da matéria, pessoal, está na página 16. Se observarmos ao nosso redor, podemos perceber que muitos materiais têm sua estrutura modificada, ou seja, eles sofrem constantes mudanças em sua forma. O gelo, como citei agora há pouco. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto outras não. Como, por exemplo, o gelo. O gelo é constituído de quê? Água. A água apresenta-se de que estado? No estado líquido. Eu posso transformar a água do estado líquido para o sólido? Sim. Eu posso voltar a água do seu estado sólido para o estado líquido? Sim. Então, é um tipo de transformação reversível, ou seja, eu posso reverter, eu posso voltar
aquela matéria, a água, o que ela era antes. Tá entendido? Agora, tem algumas outras que não tem como. Se você quebrar um ovo, você vai conseguir, você pode até colar o ovo igualzinho do jeito que estava, mas derramada não tem mais como, né, gente? Bom, e a madeira queimada? Você tem uma madeira, você queima a madeira. Será que você vai conseguir voltar ao que é a madeira de antes? Não, ela vai se transformar em outras coisas. Isso aí já é irreversível. Você não tem mais como voltar à madeira do início, tá certo? E o gelo, como eu falei, pode. O gelo eu posso pegar a água no seu estado líquido, transformar em gelo, talvez voltar o gelo para o estado líquido, posso transformar a água do estado líquido em vapor e depois o vapor eu posso transformar em líquido. Ou seja, eu consigo mudar o estado físico da água e reverter, ou seja, voltar ao estado anterior, caso eu deseje. Mas no caso da madeira, não. Se eu pegar a madeira no estado sólido, queimá-la, ou seja, eu estou fazendo uma transformação, ela vai virar outros elementos, como cinza, carvão, fumaça, mas ela não vai mais ser madeira. Então foi uma transformação química aqui que ocorreu. Isso é um assunto que a gente vai ter nas próximas aulas, tá bom? E aqui são exemplos de transformações físicas. A madeira, o tronco de madeira, como vocês podem ver na página 16, foi transformada em cavacos de madeira. Por que é uma transformação física? Por quê? Porque não surgiu, ou que não ocorre a formação de novos materiais. A matéria continua a mesma. Tronco de madeira, cavacos de madeira. Continua a mesma matéria. A matéria que constitui o tronco, madeira. A matéria que constitui os cavacos, madeira. Então foi apenas uma transformação física, tá? Então assim, sendo assim, o tamanho, a forma e a aparência do material podem sofrer mudanças, mas não a sua composição. Vejamos mais alguns exemplos. Uma folha de papel amassada. A folha você amassou, criou, fez uma bola de papel. Deixou de ser uma folha de papel? Lógico que não. Deixou de ser papel? Perdeu a essência, a matéria? Não, continuou sendo papel. Você rasgou a folha inteira. Você rasgou. Deixou de ser papel? Não deixou de ser papel. Então você está fazendo apenas uma transformação física. O que era antes uma folha perfeita se tornou uma folha amassada de papel. O gelo derretendo, que a gente já viu. Metais como ferro, alumínio e ouro sendo derretidos para ser remodelados em diversos produtos. Por exemplo, o ouro derretido para se transformar num anel. É isso? E dentre vários outros exemplos. Os móveis de madeira, como por exemplo, a gente confecciona uma cadeira de madeira. Como? A gente pega um tronco de madeira, corta em tiras e confecciona a cadeira. Houve o surgimento de um novo material aqui? Não houve. A cadeira é toda de madeira, tá? Então a transformação foi a física, ou seja, físico, a estrutura, a forma. Deixou de ser um tronco para ser uma cadeira. E a madeira, não surgiu outros elementos aí. Eu apenas confeccionei, moldei, cortei pedacinhos e fui juntando ali, fazendo uma estrutura de uma cadeira. Então, esse é um tipo de transformação física, tá bom? Bom, pessoal, o assunto de hoje é apenas isso. Nós teremos apenas um horário hoje. E quero que vocês respondam a atividade na página 16, as questões 1 e 2, conforme está aqui na imagem, e também a atividade, a questão 3 da página 18, tá bom? Na questão diz, descreva as transformações que ocorreram, aliás, ou estão ocorrendo com a lenha na fotografia B e C. Na página tem as fotografias lá, você vai descrever qual é a transformação, tá bom? Na 2, diz assim, nessas transformações houve uma formação de novos materiais. Em qual deles? Se você tiver dúvida, volta um pouquinho lá que eu falei. Na 3, você sabe a que temperatura o gelo começa a derreter? Se você não souber, pesquise na internet e diga o porquê que acontece isso, tá bom? Na próxima aula a gente vai debater isso em sala. Beleza, galera? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.